numa época na minha vida, eu pastoreava em Cruz das Almas, uma cidade aqui a 70 quilômetros de Feira de Santana, a 170 de Salvador, da capital, e eu fui para um encontro em 1999, 1999, e lá teve uma ministração sobre cura interior, e ali Deus começou a trabalhar na minha vida, trabalhar. E aí eu voltei para a Cruz das Almas, aí eu falei para minha esposa, disse, olha, eu vou para a igreja, porque o processo aqui continua. Enquanto Deus não terminar, eu não saio da igreja. Aí eu ia para a igreja, passava o dia todo em jejum, voltava para dormir. Aí eu não lembro, eu acho que à noite eu me alimentava. No outro dia, Deus trabalhando, o processo continuava. E aí no segundo dia, Deus trabalhando. Não, ainda tem mais. No terceiro dia, eu vi Deus completando a obra, e ali naquele momento eu me senti como se estivesse flutuando e com gozo, com alegria pela obra que Deus realizou na minha vida de cura interior, cura na alma. Lembrando o seguinte, que por essas debilidades emocionais, fragilidades emocionais, complexo e tantas outras coisas que eu já falei, eu estudei sobre cura interior, sei lá, 10, 20 anos, aí eu estudava e copiava as coisas mais importantes, fazia apostilas assim para mim mesmo sobre esse assunto. Também fui, em uma época, também procurei um psicólogo, na época que as pessoas falavam que quem ia para psicólogo era doido. E aí passei por todo esse processo, mas foi ali com o Espírito Santo, foi naquele momento que eu me separei com Deus, que aquilo que eu não consegui em 20 anos, 30 anos, ali, naqueles dias, o Espírito Santo trabalhou dentro de mim e fez uma revolução nas minhas emoções. Por isso eu estou aqui, neste momento, falando com vocês, porque senão eu não teria essa coragem. Eu, por exemplo, 3 pontos de debilidade na minha vida. Medo, esse era um ponto. Vamos dizer, complexo de inferioridade, outro ponto. Mágoas, não era que eu ficava com rancor exposto, ou não, mas dentro de mim qualquer coisa me feria, ressentimentos. Então, eram áreas que, às vezes, eu passava por cima, achava que era tudo normal. E o Senhor, e quando você tem medo, você não avança, você não decide, você não desbrava, você não alcança. Aí eu estou lembrando de um período lá em Cruz das Almas mesmo, que eu estava com Felipe e Vivina, eles eram pequenos, e lá tem uma mata, eu acho que ainda tem essa mata dentro da cidade, e eles falaram, pai, vamos passar ali por dentro da mata, e eu disse, não. Mas eu disse não era porque eu não queria, é porque eu tinha medo. Eu falei, eu sei lá o que tinha nessa mata, mesmo que seja uma mata aqui dentro da cidade, mas pode ter serpentes, pode ter, sei lá, e como... Mas aí eu vi alguém passando com a bicicleta pelo caminho que tinha por dentro da mata. Quando eu vi passando, aí eu tive coragem e passei com os meninos. Mas antes de alguém entrar, eu estava sem coragem. E ali eu pude perceber o seguinte, que eu tinha dificuldade de ser o primeiro, eu tinha dificuldade de decidir, eu tinha dificuldade de desbravar, eu tinha dificuldade por medo. Isso é falta de confiança. E nós precisamos descansar e confiar em Deus. E nos meus estudos desse tempo que eu falei de 20 anos, eu fui perceber o seguinte, que esse trauma aconteceu na minha infância, eu não sei quantos anos que eu tinha, 7, 8, foi na minha terra natal, Pintadas,
que eu, no período de chuva, tinha um tanque que estava cheio, eu atravessei esse tanque de pés, eu não sabia nadar. Aí eu fui para a cidade, que na época não era cidade, era um distrito de Ipirá, e falei para os amigos: olha, eu atravessei de pés o tanque e tal, e eles não acreditaram, eles falaram assim: só vamos acreditar em você se nós vermos. E nós fomos lá. Aí a plateia estava ali e eu fui atravessar o tanque, eu pisei no buraco e comecei a afogar. E aí, na minha lembrança, o que tem na minha lembrança? As risadas dele. Não sei como foi que eu saí, que eu não lembro mais se alguém sabia nadar e me tirou, ou se eu consegui depois sair. Não sei como foi que eu saí daquela situação, mas ficou registrado na minha mente as risadas. E a partir desse momento, eu pude perceber o seguinte, que eu comecei a ter medo. Aquele menino, aquela criança que era corajosa, aquela criança que não tinha medo, que teve coragem de, vamos dizer assim, de atravessar aquele tanque. Por exemplo, se naquele momento que eu atravessei, eu pisasse no buraco, eu teria morrido. Mas a partir daquele momento, as risadas e tudo mais, isso gerou em mim, vamos dizer assim, medo de desbravar, medo de avançar, medo de seguir em frente. E isso aconteceu com a minha vida. E são coisas que nós precisamos ser tratados. Aí, a questão, por exemplo, do complexo, todas essas coisas que depois que eu fui ver. Meu irmão mais velho, cabelo bom, e o meu aqui é um cabelozinho que precisa pentear bem para não ficar, não é tão bom. E as pessoas falavam assim: que menino bonito. E eu, como a diferença de idade era de 1 ano para ele, e o que é que aconteceu? Só que eu absorvi aquilo achando o seguinte, que ele era mais bonito e eu era feio, ele era bonito e eu era feio. E aquilo, para mim também, trouxe a ideia de que minha mãe amava mais a ele do que a mim. Aí isso aí foi gerando o quê? Complexo de inferioridade, por causa dessas coisas que eu internalizei, que não era verdade, que eu internalizei dentro de mim. Eu me tornei uma pessoa materialista, egoísta, individualista, tantas coisas por causa de questões da infância, lá na tenra idade, que essas coisas aconteceram na minha vida. E nesse processo também, dentro de mim, foi gerado o ressentimento por causa das pessoas, porque eu não era bem visto, e eu cresci, como assim? Achando que eu deveria conquistar tudo para ser visto, conquistar para que as pessoas viessem a me notar, viessem a me dar credibilidade. Dessa maneira, cresci desta forma. E o interessante é que eu servi o exército com 18 anos e eu fui em guerrilha, em primeiro lugar na minha companhia e em segundo lugar no batalhão. E sempre, depois do exército, eu fui entrando no trabalho e tirando em primeiro lugar nas coisas, mas no fundo, eu me esforçava por quê? Para ser visto, para que as pessoas me notassem. Eu queria ganhar muito dinheiro, eu queria ter poder para ser visto, para que as pessoas viessem a me notar. Eu me tornei materialista na época, porque achava que a felicidade vinha do poder, do dinheiro. Então, a minha mente ela estava muito deturpada, e por isso eu passei por um processo muito profundo, em termos assim, de cura da alma. E tudo isso começou quando eu conhecia Jesus há muitos anos atrás, em 83, que eu pensava que as coisas iam melhorar e elas pioraram, emocionalmente falando, porque era momento de cura, momento de mudança, momento de transformação. Tudo foi um processo na minha vida. Então, hoje eu entendo o seguinte, que o fundamento é a parte mais importante
da construção, da construção. E nós precisamos estar firmados em Cristo, precisamos estar firmados no Senhor, na certeza de que é Ele que vai nos dar força de prosseguirmos, de seguirmos em frente. É o Senhor que vai nos ajudar, é o Senhor que vai nos conduzir, é o Senhor que vai nos abençoar, é o Senhor que vai nos livrar. E quando nós, por exemplo, nos dedicamos a Ele, separamos tempo para estar com Ele, quando nós buscamos a vontade do Senhor, o Senhor vai trabalhando em nós, vai quebrando o nosso orgulho, quebrando a prepotência, a arrogância, porque todas as pessoas que têm esses problemas, passam por esses problemas, a tendência é se tornar orgulhosa, prepotente, arrogante. Por quê? Porque o fundamento não está, vamos dizer assim, da construção, não está firmado, não está afincado. Porque você não tem a sua, vamos dizer assim, a sua identidade definida. Então, você precisa definir a sua identidade. Você precisa aceitar você como você é e acreditar que Deus lhe fez da melhor forma possível.